Olá, galera, tudo bem? Professor Raul de volta. Vamos continuar então nossos encontros de biologia. No nosso encontro de hoje, a gente vai tratar de um reino específico, né? Eu vou tentar aqui resumir no encontrinho aí de 20 minutos, né? Mais ou menos é o que dura a nossa aula, 15, 20 minutos o nosso encontro, para a gente tentar revisar os principais conceitos a respeito do reino fungi. A gente vai falar a respeito de fungo, então, no nosso encontro de hoje, beleza? Sempre que a gente está estudando reino, é importante que a gente saiba as características principais daquele reino. Eu até aconselho vocês fazerem por conta própria as plantas, quais são as características principais das plantas, os animais, os protozoários, os fungos que a gente vai ver hoje, etc. O reino Monera, etc. Saber diferenciar, saber as características principais de cada reino é muito importante. Então, galera, quando a gente está tratando de fungo, a gente está tratando de um dos principais decompositores da matéria orgânica na natureza. A gente costuma muito supervalorizar e obviamente tem uma importância muito grande a questão dos produtores, né? O processo da fotossíntese na ecologia ele é basal, ele é fundamental. Sem fotossíntese, não há vida. Mas também, se a gente tira o processo da ponta, o processo final, que é o processo de decomposição, também o ciclo não iria girar. Então as coisas não aconteceriam, a vida não aconteceria. E fungo e bactéria são os decompositores da matéria orgânica. Então só aí você já vê a importância desse reino aqui. São um dos principais decompositores da matéria orgânica. Imagina se não houvesse decomposição. Seriam corpos e mais corpos e mais corpos empilhados aí para a gente administrar. Não só corpos de humanos, mas corpos de tudo que morre. Corpo de planta, corpo de animal, etc. Para vocês verem o tanto que decomposição é importante. Só para a gente frisar isso. Tá? Então, vamos lá. Quais são as principais características do reino fungi? Todo fungo é eucarionte, beleza? Todo fungo é eucarionte. O único reino procarionte é o reino Monera, que são as bactérias, não é isso? Fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares, e quando a gente está falando de um fungo unicelular, a gente está tratando de uma levedura. Levedura é sinônimo de fungo unicelular, né? São usadas, por exemplo, no processo de fermentação para fazer as cervejas, etc. São leveduras, ou seja, fungos unicelulares. Só que quando a gente pensa em fungo, a gente pensa mais nesse aqui, ó, nesse clássico aqui, né? Que é um fungo pluricelular. Eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Todos os fungos são heterótrofos. Não existe fungo autótrofo. Não existe. Se aparecer, marca errado. Não existe fungo autótrofo. E eles têm essa característica aqui, gente, importante, ó, da gente frisar. Eles são heterótrofos absortivos. Como assim? O corpo de um fungo é completamente maciço. Eu não tenho uma cavidade digestória aqui dentro do corpo de um fungo. Então, o fungo nunca consegue ingerir nada, porque o corpo é maciço, não é como a gente que tem uma cavidade digestória. Então, eles fazem digestão extracorpórea. Eles jogam as enzimas em cima do alimento. Vou desenhar uma maçãzinha aqui rapidinho, só para ilustrar. Ó, vamos supor que aqui tem uma maçãzinha. Aqui. Eles jogam as enzimas de... Esse fungo tá gigantesco, né? Mas é só pra gente ilustrar aqui. Eles jogam as enzimas em cima do alimento e depois eles absorvem o resultado dessa digestão. Eles não têm como colocar nada dentro do corpo deles, porque o corpo deles é maciço. Então eles são heterótrofos absortivos. Beleza? Galera, os fungos, durante muito tempo, na biologia, a gente não sabia o que eles eram. A gente não sabia, você olhava para esse cogumelo aqui e não sabia dizer se isso aqui era um animal ou isso aqui era uma planta. Ficava, será que isso é um bicho ou será que isso é uma planta? Por não se mexer, a gente dizia que era bicho. Aí por não ser verde, ou por não se mexer, falava que era planta. E por não ser verde, falava, não, então não pode ser planta porque nem verde é. Então, desse debate para saber se fungo é planta ou animal, o que nos restou? Nos restou questões de vestibular, beleza? Olha só, vamos ver
o que fungo tem de característica que os aproxima do reino vegetal e o que fungo tem de característica que os aproxima do reino animal. A gente vai ver que ele está bem no meio dos dois. Primeira coisa, gente, fungo apresenta parede celular. Animal tem parede celular? Não, animal não tem parede celular. Quem tem parede celular é planta. Fungo tem parede celular. Então veja que ele está aqui chegando mais perto das plantas. Vou botar um Fzinho aqui, ó, de fungo. Aliás, se eu colocar esse F aqui, vocês vão ficar pensando que é falso. Peraí, eu vou apagar esse aqui, esse F, e vou dar um check. Então, fungo tem parede celular, característica mais ligada às plantas. Só que parede celular de planta é constituída de celulose. Quando a gente fala de fungo, a parede celular dele é composta de um outro carboidrato estrutural, que não é a celulose, é a famosa quitina. Opa! Onde que a gente encontra quitina? Nós encontramos quitina, por exemplo, na parede celular no exoesqueleto dos artrópodes. Então veja, eu tenho parede celular, mas a composição dessa parede celular é uma composição mais ligada aos animais. Eu tenho uma parede celular de quitina e não uma parede celular de celulose. A reserva energética também é uma reserva energética animal. Os fungos apresentam reserva energética de glicogênio, diferente das plantas que apresentam reserva energética de amido. Beleza? Isso cai muito em prova. Essas duas características aqui, ó. Parede celular de quitina e reserva energética de glicogênio, que nem nós humanos, nos músculos e no fígado. Lembra que a gente tem glicogênio nos músculos e no fígado para manter a gente vivo? Eles também têm, só que eles apresentam parede celular, beleza? Vamos ficar atentos em relação a isso. Galera, os fungos, eles têm o corpo constituído de uma estrutura que nós chamamos de micélio, que é um emaranhado de células em fileira, né? A gente tem dois tipos de micélio, e isso cai em prova nos fungos. A gente tem o micélio vegetativo, que é o que fica na parte de baixo do solo. Então, quando você vê, gente, isso aqui, ó, um cogumelo, saiba que isso aqui é só a ponta do iceberg. O fungo mesmo está embaixo do solo, enterrado aí, fazendo a decomposição, e ele é muito maior do que apenas o cogumelo, que nada mais é do que uma estrutura reprodutiva transitória, beleza? Então, nós temos dois tipos de micélio. Vamos fixar isso aqui. Eu tenho o micélio vegetativo, que fica abaixo da linha do solo, e é ele que realiza a decomposição da matéria orgânica, tá? E quando esse micélio vegetativo vai reproduzir, ou seja, quando ele está no momento de reprodução, ou seja, cogumelo, na verdade, é uma denúncia de que aqui nós temos fungos realizando reprodução sexuada, surge o micélio reprodutivo, que inclusive, vou até adiantar aqui, ele é 2N, ele é diploide, enquanto o micélio vegetativo é N. Então ele é transitório, ele aparece e some, beleza? Ele só aparece para produzir esporos. A maior parte do fungo realmente está enterrada aqui embaixo, realizando decomposição, beleza? Vamos ver então como é que um fungo reproduz. Como eu havia falado para vocês, o micélio reprodutivo ele é transitório, ele só vai aparecer, produzir esporos e sumir. Então nós vamos partir de dois micélios vegetativos. Eu tenho um micélio vegetativo aqui, que eu vou chamar de micélio vegetativo A, e esse aqui que é o micélio vegetativo B. O que vai acontecer aqui? Eles vão começar a se atrair quimicamente. E um micélio, né, uma hifa aqui, vai ser atraída pela outra. Quando eu dou um zoom aqui, vou escrever aqui, zoom. Quando eu dou um zoom aqui, o que eu observo? Esses dois micélios se encontrando aqui, ó. Esses dois micélios se encontrando aqui. Um é N e o outro é N. Cada um desses micélios aqui é N. Aí, primeiro, gente, eles vão juntar só os citoplasmas. Aí vai ficar assim, ó. Peraí, eu vou desenhar, que fica mais claro. Quando eles se juntarem, eles vão juntar só os citoplasmas das células, sem juntar os núcleos. Gama é casamento, então é casamento de citoplasma. Plasmiogamia. Então junta primeiro só o citoplasma desses dois aqui, ó, e fica assim.
Aí a gente diz que essa hífa está num estágio, que nós chamamos de estágio de cariótipo, que ela ainda não é 2N. Olha só, coisas da biologia, né, gente? Ela não é 2N, ela é N mais N. Eu vou te contar, viu? Então, N mais N aqui, ó, não 2N. Quando esses dois núcleos finalmente se juntam num segundo processo chamado de cariogamia, o que vai surgir aqui, ó? Peraí, desenhar. O que vai surgir aqui? Vai surgir, então, uma célula 2N, que eu vou fazer de outra cor para ficar mais claro pra gente. Eita, eu vou subir aqui porque às vezes não tá nem mostrando. Pronto, ó, gente. Aqui tem... Peraí. Essa célula aqui é N, essa é N, porque não juntou. Essa aqui não, já teve plasmiogamia, cariogamia, ela é uma célula 2N. A partir do processo de plasmiogamia e cariogamia, surge a célula 2N e essa célula 2N vai crescer e originar o cogumelo. Vai originar o micélio reprodutivo, que é 2N. Qual a função desse micélio reprodutivo? Produzir esporos. Ele vai lá e realiza milhares de meioses e libera esporos no meio externo que saem voando. Quando esses esporos, né, já que ela fez meiose, esse esporo vai ser N. Quando ele encontrar um ambiente propício, ele vai originar um novo micélio vegetativo. Beleza? Esse é um processo de reprodução sexuada. Sexo. Reprodução sexuada. Beleza? Vamos só tratar aqui agora, só para ilustrar, para vocês verem como é que os fungos estão presentes aí na nossa vida. Os fungos realizam papéis ecológicos, beleza? Diversos, o principal é a decomposição, mas eles interagem também com outros seres vivos. Nessas interações, a gente tem interações do tipo mutualismo, né, etc. E nós temos interações que resultam em doenças nos humanos, que são no caso das famosas micoses, que são doenças provocadas por fungos. Vamos tratar primeiro de associações com os outros seres vivos que nós observamos na ecologia, que é uma parte que é mais dedicada ao estudo da ecologia. A gente tem, por exemplo, os líquens. O que são os líquens? É uma associação simbiótica, né, de mutualística entre fungos e algas unicelulares. Então eu tenho hifas de um fungo que prendem entre as suas hifas, que prendem entre as suas hifas milhares de algas unicelulares. E nesse processo os dois saem ganhando. Por quê? A alga fornece alimento para o fungo e o fungo fornece abrigo para a alga. Beleza? Assim eles conseguem dominar o ambiente. Por exemplo, é muito comum você encontrar líquens em cascas de árvores, né? Você tá passando, aí você vê, né, aquela mancha na árvore. Essa imagem aqui nem ficou tão boa assim, porque aqui no Cerrado a gente não tem muito desse tipo. Esse tipo aqui é mais comum em ambientes mais úmidos. Aqui no Cerrado é tipo uma manchona verde, assim, na casca da árvore. Mas aqui dali, lembra, é um fungo associado a uma alga. É um famoso líquen. É uma associação mutualística, beleza? A gente tem uma cooperação aqui em que ambos saem ganhando. Então é maisinho para a alga e maisinho para o fungo. E também nós temos as micorrizas, que é uma associação que acontece entre plantas e fungos. O que acontece aqui? As plantas fornecem ao fungo alimento. E o fungo fornece à planta um aumento da absorção da raiz. A raiz da planta, né, tem o seu tamanho multiplicado aí centenas de vezes. Por exemplo, vamos ver aqui essa micorriza aqui, ó. Essa imagem é ótima para ilustrar micorriza. Olha o tamanhozinho dessa plantinha aqui. A raiz dela deve vir mais ou menos só até aqui, ó. E olha o tanto de micorriza que eu tenho associado à raiz dessa planta aqui, ó. Melhorando e muito o aporte de nutrientes que essa planta consegue pegar do solo. Então, essa associação entre fungos e plantas é muito viável para os dois lados.
Só que tomem cuidado para não confundir no vestibular micorriza com risóbio. Risóbio é bactéria com planta, beleza? E micorriza é planta com fungo. Lembra que micose, né? Micorriza. Só que muito aluno confunde com risóbio. Muito aluno confunde isso aqui. Beleza? Mas aqui, ó, micos, né? Fungo, mico. Então, olha só. Os fungos também interagem com os humanos, provocando doenças, que é o caso das micoses. Aqui eu trouxe só para ilustrar, só para vocês verem, né? Que a gente tem vários tipos de fungos que atacam a nossa pele, porque eles se alimentam da queratina da nossa pele. Queratina. Eles comem, eles se alimentam disso. E todo lugar tem esporo de fungo, gente. Esses esporos aqui, ó, são extremamente resistentes. Eles podem esperar o tempo que for para dar origem a um micélio vegetativo aqui. Então, por exemplo, você vai em um banheiro duvidoso e toma banho descalço nesse banheiro duvidoso, lá tá todo contaminado de esporo de fungo. Aí você vai lá, ele se instala embaixo da sua unha e começa a se alimentar da queratina da sua unha. Aí a unha fica com esse aspecto aqui. Também é muito comum você pegar, por exemplo, em piscina compartilhada por várias pessoas, principalmente se a piscina for aquecida. Eles têm a capacidade reprodutiva acentuada pelo aquecimento da piscina e podem se instalar na sua pele a partir de um ferimento. Se tem qualquer ferimentozinho, eles caem na corrente sanguínea, se instala na pele e surge essa estruturazinha aqui, ó. Como ele se alimenta da queratina da pele, quando eles vão embora, eles deixam essa área aqui esbranquiçada, que no caso a pessoa está bem aqui do lado do queixo, né? Eles deixam essa área aqui esbranquiçada, mas com o tempo as células da pele voltam a se dividir e a queratina volta e a mancha desaparece, beleza? Tem também umas doenças mais sérias provocadas por fungos, por exemplo, tem meningite de origem fúngica, inclusive, mas é bem mais raro de acontecer. Então são mais essas doencinhas mais assim tranquilas, né, de tratamento, no caso dessas aqui que eu trouxe, né? No caso da meningite fúngica, aí é mais difícil, né, o tratamento, mas essas aqui que eu trouxe são bem tranquilas. Qualquer antifúngico, pomada, etc, geralmente resolve, ou então comprimido mesmo. Beleza? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor, tá? Revisem a matéria, sigam aí no estudo de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.